pessoas, pessoas iluminadas. Eu sou a Paula Pardini e hoje vim aqui contar um pouquinho para vocês o objetivo do meu canal, né? Quando eu resolvi colocar esse projeto meu em ação, eu tinha e tenho, né, como objetivo principal levar maior conhecimento para as pessoas, ou vamos dizer assim, maiores ferramentas de autoconhecimento para as pessoas, né, que estão aí do outro lado assistindo a gente. Então, eu vou estar trazendo para vocês no decorrer algumas orações que a gente faz dentro do ciclo esotérico, né? E na próxima sexta-feira, estou aqui para contar para vocês que eu vou lançar uma série de vídeos, ou uma série de lives, né? Falando um pouquinho sobre os oráculos de maneira geral, mas sobre o tarô especificamente, né? Eu vou estar lançando uma jornada que a gente vai chamar de oráculo terapêutico ou despertar, mas eu vou estar trabalhando com o tarô no seguinte sentido, não como um modo de divinação ou de adivinhação, como a gente conhece, né? Mas eu vou estar trazendo para vocês os 22 arcanos, a partir daí da próxima sexta-feira, os 22 arcanos, e vou estar trazendo a reflexão desses arcanos em cada live que a gente for fazer, ou em cada vídeo que a gente gravar, e vou trazer para vocês uma meditação guiada que faz com que vocês, ou ajude vocês a vivenciar os atributos ou as qualidades que esse arcano, determinado arcano, este arcano traz para si, né? Traz para você. Em que sentido? A partir do momento que eu internalizo os atributos dos arcanos maiores do tarô, eu consigo localizar em que momento eu estou e em que momento o meu cliente também está. Então, nesse sentido, essa jornada que a gente vai fazer, o oráculo terapêutico despertar, na verdade é uma jornada arquetípica, é uma jornada. E essa jornada que a gente vai estar realizando aí nos próximos dias, ela vai fazer com que você automatize esses atributos dos trunfos, que a gente chama dos trunfos maiores ou dos arcanos maiores. Em que sentido? Vai estar trabalhando com você no autoconhecimento, no aconselhamento, no direcionamento, mas de uma maneira terapêutica, que é como eu costumo fazer aqui nos meus atendimentos em consultório, tá? Além disso, vai ser uma jornada muito interessante, porque para quem se interessa pelo tema tarô e que está aprendendo a colocar as cartas, como no tarô, a gente não diz ler a sorte, tá? Como no baralho comum, a colocar as cartas, ou que está estudando o tarô, está aprendendo a jogar o tarô, vai ser muito legal também, porque as pessoas vivenciando o atributo que cada um dos arcanos principais, os arcanos maiores trazem, automaticamente você consegue fazer uma leitura daquele arcano e colocar dentro do momento de vida do teu cliente. Então ele vai ser muito útil também para as pessoas que estão iniciando essa caminhada com o tarô, e até mesmo para aqueles que já têm a prática, ou a malícia, ou o estudo do tarô de maneira geral. Então, os oráculos de maneira geral, eles são uma poderosa ferramenta para o autoconhecimento. Então eles são utilizados para orientação, para esclarecimento, trazendo assim novas perspectivas sobre determinadas situações, né, sobre determinados momentos que a gente está passando na nossa vida. Então, ao contrário dos oráculos serem assim simples ferramentas de adivinhação, a simbologia e a interpretação dos oráculos estimula a reflexão, aponta a tendência, auxilia quem procura o acesso à realidade interior, e também ajuda na conscientização do próprio potencial, tanto potencial mental, como potencial físico, como espiritual, tá? Então, essa jornada que eu vou estar iniciando com vocês, o Oráculos do Despertar, e a gente vai estar trabalhando com os arquétipos maiores do tarô, eu vou estar trazendo ele dentro de um fundamento muito terapêutico, baseado em tudo aquilo que a gente sabe dentro da psicologia junguiana ou da psicologia analítica, como alguns conhecem, tá? Então, o tarô terapêutico, né, nesse caso, ele é um valioso instrumento terapêutico de avaliação psíquica, mental, espiritual e física, e ajuda o ser humano a conhecer-se e a transformar-se, visando maior equilíbrio interior,
e assim trazendo relações mais harmoniosas consigo mesmo e com o mundo. Ou seja, no momento em que eu internalizo esses atributos, eu começo o meu caminho para minha transformação interna, né? Porque a gente só faz a jornada dando o primeiro passo, né? E no momento que eu me conscientizo de algumas coisas que são minhas, do momento que eu estou, eu consigo e automatizo isso, eu passo a externar isso de uma maneira diferente. E automaticamente eu provoco as mudanças ao meu redor também, não só internamente. Mas lembrando que toda mudança começa no nosso interno. Então essa é a grande sacada da nossa jornada aí, o oráculo, né? O despertar, né? O oráculo terapêutico, o despertar, como se diz assim, né? É uma das nossas sacadas. Então, o que a gente pode dizer? Que dentro da psicologia arquetípica, o tarô é um dos grandes espelhos do pensamento inconsciente. Ou seja, quando eu pego ali as cartas do tarô e faço uma abertura dessas cartas, ou faço um jogo, eu estou ali projetando o meu momento de vida. Eu estou ali procurando um direcionamento, uma conclusão para aquele momento da minha vida, ou para a decisão que eu tenho que tomar. Então, dentro da psicologia arquetípica, né? Cada uma das cartas do tarô tem por base uma imagem arquetípica super poderosa que unida aos símbolos certos, são capazes de nos informar sobre muitas questões que estão adormecidas em nosso inconsciente. E cujo significado a gente nem sempre está muito claro para a gente, e nem mesmo para a sociedade de maneira geral. Por quê? Porque a gente, nesse dia a dia, nesse mundo maluco que a gente vive, nessa correria, nos nossos projetos, né, nos nossos empreendimentos, trabalho, empreendimento casamento, empreendimento filho, empreendimento pessoal, empreendimento profissional, a gente acabou se afastando um pouco do antigo, do despertar antigo, dos mitos, né? E aí a gente quer interpretar os fatos de maneira literal. E os fatos não são interpretados literalmente. Ele tem todo um contexto por detrás disso, né? E o tarô traz pra gente justamente essa revelação. Ou seja, o tarô ele revela símbolos que estão guardados dentro de todo ser humano. Que é aquilo que a gente chama de inconsciente coletivo. Que Jung dominou como inconsciente coletivo. Então, através dos 22 arcanos maiores, a gente pode ter uma representação arquetípica do caminho da alma durante o nosso processo de evolução, ou aquilo que a gente chama do caminho de individuação, como Jung já tão inteligentemente denominou, né? Então, a simbologia do tarô, ela representa os estágios de consciência, né? Que são trilhados por cada um de nós, por cada indivíduo desse mundo. E as cartas do tarô, eles são reveladores psicológicos, graças a esse efeito do espelho que eu falei, ou de espelho que eu falei ali uns minutinhos atrás, ali no início da nossa conversa. E o tarô, nessa vertente que eu vou trazer para vocês como tarô terapêutico, ele é um meio dinâmico de transformação pessoal, ele evoca os arquétipos, ele te traz o sincronismo, né, que a gente tanto busca e procura. E aí, a partir dessa interpretação dos arcanos menores e do conhecimento desses atributos e da vivência de cada um desses atributos, a gente passa a entender que os arcanos maiores são ritos de passagem, ou seja, eles constituem processos que são dinâmicos e que conduzem a gente a estágios de consciência mais elevados. Então, eles contam pra gente uma história simbólica, como se fosse uma parábola, vamos dizer assim. Ou como se fosse uma história infantil que traz pra gente uma riqueza de conhecimentos, né, do nosso inconsciente, né? E aí, dentro dessa parábola, dessa história simbólica, ele nos mostra o caminho da vida, o caminho da nossa vida, o caminho do ser humano, que é o nosso herói interno, né? Que é a jornada que a gente vai estar fazendo aqui. A gente vai estar entrando em contato com o nosso herói eterno, né? A viagem do herói, ela é a história mais antiga que a gente conhece, né? Para quem estuda símbolos e mitologia, como eu, já há mais de 20 anos, a gente sabe que essa jornada heróica, a viagem do herói, é a história mais antiga do mundo, porque leva o indivíduo a conectar-se consigo mesmo, com seus mistérios, com seus anseios inconscientes. Aí, sendo assim,
Quando a gente acessa esses símbolos arquetípicos, a gente acessa o nosso próprio inconsciente, tomando conhecimento das causas daquilo que nos desequilibra. E a partir do conhecimento desses desequilíbrios, a gente passa a entender o porquê que a nossa vida às vezes não flui nos caminhos, né? Da maneira que a gente espera, porque que não flui na prosperidade no caminho, do jeito que a gente espera, porque não flui nos nossos relacionamentos. E quando eu falo de prosperidade, não é só prosperidade material, não, é prosperidade nas relações, prosperidade no trabalho, prosperidade nas relações amorosas, nas relações pessoais, prosperidade nos empreendimentos, nos nossos projetos. E aí, quando a gente entra em contato com isso, torna mais fácil a gente chegar ao equilíbrio. E aí, a partir daí, a gente começa a buscar a cura do corpo, da mente e do espírito. Então, hoje, o tarô ele é usado a partir de duas visões essencialmente diferentes, que são a divinatória ou a futurológica, que é aquele lance da adivinhação, que alguns clientes procuram a gente pela adivinhação, e a terapêutica, que tem toda essa riqueza na simbologia, que na verdade é a nossa verdadeira busca do autoconhecimento. O que é isso, né? Enquanto o tarô divinatório pretende conhecer o futuro, fazer precisões, te contar do que está acontecendo, o que vai acontecer lá na frente se você continuar se mantendo na mesma atitude, porque a gente não pode esquecer de uma coisa, o tarô ele te dá a previsão, mas nós temos livre-arbítrio. Então, se eu mudo a minha atitude hoje, aqui, nesse ciclo, ou nesse círculo da evolução, eu mudo automaticamente o meu futuro lá na frente, porque se eu mudo o meu hoje, o meu presente, o meu futuro lá na frente muda também. Então, o tarô terapêutico, ele pretende conhecer os fatos, procura a transformação do ser humano a partir do autoconhecimento. O tarô terapêutico, ele também pretende compreender os fatos conhecidos que levam o indivíduo a acessar a sua essência, ou aquilo que Jung chamou de self, né? Sendo, portanto, um forte instrumento de autoconhecimento. Então, o oráculo terapêutico despertar é uma jornada arquetípica, terapêutica, que vai trazer pra gente equilíbrio físico, mental e espiritual. Porque da maneira como nós vamos utilizá-lo aqui nas próximas lives, como mapa, a jornada terapêutica ela tem como objetivo sintonizar o indivíduo com a sua essência. E assim identificando medos, padrões de comportamento que dificultam a nossa realização plena, trazendo a consciência, a importância de assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Isso é muito importante, o tarô mostra pra gente isso de uma maneira muito clara, do que realmente está atrapalhando a minha realização, ou de encontrar formas e atitudes, trazendo para mim formas, atitudes necessárias para que eu me transforme e me equilibre fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então eu espero que vocês possam acompanhar essa minha jornada, nessa nossa jornada arquetípica e terapêutica. Lembrando que esses vídeos serão lançados toda sexta-feira, por volta das 8 horas da noite, tá? E aí eu vou esperar que vocês aí possam acompanhar e que vocês aproveitem muito e que vocês entendam o tamanho da riqueza e que o tarô traz pra gente, e poder vivenciar isso na tua vida, no teu dia a dia, como eu vivencio hoje, tá, gente? Gratidão, paz e luz então pra vocês, e até sexta-feira que vem. Um beijo.